Bom, a pastora me chamou, né? E que assim, meu Deus, ela falou assim, você prega? Eu falei assim, depois dessa palavra eu não posso dizer que não, né? Sempre tem uma primeira vez. E eu acredito que chegou a minha vez. Aí ela falou assim, você quer qual dia? Né? Eu falei assim, não esse, né? Eu preciso me preparar. O próximo, ela falou, tá bom. E eu fiquei em paz. Foi tudo muito leve. E está sendo leve. É lógico que a gente tem o temor de Deus, né? Que eu tô com temor de Deus, porque o que sair da minha boca tem o poder de tanto de abençoar como amaldiçoar alguém. Então a gente tem que saber o que falar, né? E Deus colocou no meu coração, foi assim, no dia que a pastora pregou, eu falei assim, eu preciso ir para ver o que ela vai falar, porque se ela não falar disso, eu vou falar. E eu ia falar sobre Jesus, né? Porque quando a gente fala diga não às conveniências, Jesus é o maior exemplo disso. Só que Deus me trouxe outra palavra. E eu quero que vocês abrem o livro de Neemias. E eu falei assim, meu Deus, eu não conheço nada de Neemias. O que eu vou falar de Neemias? E a primeira pergunta, antes de eu começar, e Deus já confirmou o que eu vou falar através dos louvores, né? E a pergunta que eu faço para vocês é: qual a obra que vocês estão fazendo hoje? Qual a obra? Eu vou ler do meu celular, porque para mim a tradução que está aqui, para mim foi melhor para poder falar para vocês. Então, deixa eu colocar aqui. Vai ser Neemias 1 até o 2. Só um instantinho. A minha tradução é Nova Versão Transformadora, tá bom? Então vamos lá. A preocupação de Neemias com Jerusalém. No mês de Quisleu, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava na fortaleza de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio me visitar com alguns homens que havia chegado de Judá. Perguntei-lhes a respeito dos judeus que havia regressado do cativeiro e da situação em Jerusalém. Eles responderam: as coisas não vão bem para os que regressaram à província de Judá. Eles estão passando por dificuldade e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Durante alguns dias, lamentei, jejuei e orei ao Deus do céu. Então disse: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas tua aliança de amor, leal para os que te amam e obedecem a teus mandamentos. Ouve minha oração. Olha do alto e vê que oro, noite e dia, por teu povo, Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado. Temos pecado terrivelmente contra ti. Não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos, que nos deste por meio do teu servo Moisés. Por favor, lembra-te do que disseste a teu servo Moisés. Se forem infiéis a mim, eu os dispersarei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e viverem de acordo com eles, então, mesmo que estejam exilados nos confins da terra, eu os reunirei e os trarei de volta ao lugar que escolhi para estabelecer meu nome. O povo que tu regaste com teu grande poder e com tua forte mão é teu servo. Ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo. Ouve as orações de teus servos, que se agradem em te honrar. Peço que me conceda êxito hoje e o que o rei me seja favorável. Desse tempo, eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. O rei me perguntou: por que está com o rosto tão triste? Você não parece doente. Deve estar profundamente angustiado. Fiquei com muito medo,
mas respondi que o rei viva para sempre. Com meu rosto não parecia triste. A cidade onde estão sepultados meus antepassados estão em ruínas, e em suas portas foram destruídas pelo fogo. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei. Depois de orar a Deus dos céus, respondi: se lhes parecer bem, e se o rei for favorável a mim, seu servo, peço que me envie ajudar para reconstruir a cidade onde meus antepassados estão sepultados. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo você ficará ausente? Quando voltará? Respondi ao rei: quanto tempo ficaria ausente? E ele atendeu ao meu pedido. Disse também: se lhe parecer bem, gostaria que o rei me desse carta para levar aos governadores da província a oeste do rio Eufrates, com as instruções para que eles permitam que eu viaje em segurança por seu território até chegar a Judá. Peço ainda que o rei me dê uma carta para levar a Asaf, administrador da floresta real, com instruções para que me forneça madeira. Precisarei desses materiais para as vigas da fortaleza, junto ao templo, para o muro da cidade e para minha própria casa. O rei atendeu a esses pedidos, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Fui aos governadores da província a oeste do rio Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Além disso, o rei enviou oficiais do exército e cavaleiros para me protegerem. Mas quando Sambalate, o Horonitas, e Tobias, o oficial amonita, souberam da minha chegada, ficaram muito irritados, porque alguém veio promover o bem dos israelitas. Assim cheguei a Jerusalém 3 dias depois. Saí discretamente durante a noite, levando comigo uns poucos homens. Não havia contado a ninguém os planos para Jerusalém que Deus tinha colocado em meu coração. Não levamos nenhum animal de carga além daquele que eu estava montado. Depois que escureceu, eu saí pela porta do vale. Passei pelo poço do Chacal e fui até a porta do esterco para inspecionar o muro de Jerusalém que tinha sido derrubado e as portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Em seguida, fui à porta da fonte e ao tanque do rei, mas por causa do entulho não havia espaço para o meu animal passar. Por isso, embora ainda estivesse escuro, subi pelo vale de Cedron e inspecionei os muros ali, antes de voltar e entrar de novo para a porta do vale. Os oficiais da cidade não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu estava fazendo, pois não havia contado meus planos a ninguém. Ainda não tinha falado com os líderes judeus, os sacerdotes, os nobres, os oficiais e os outros que realizavam o trabalho. Mas então eu disse: vocês sabem muito bem da terrível situação em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venha, vamos reconstruir o muro de Jerusalém e acabar com essa vergonha. Então lhes contei como a mão de Deus tinha estado sobre mim e lhes relatei minha conversa com o rei. Eles responderam: sim, vamos reconstruir o muro, e ficaram animados para realizar essa boa obra. Mas quando Sambalate, o Horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam de nosso plano, zombaram de nós com desprezo e perguntaram: o que estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Senhor, obrigado, Pai, por essa mensagem que o Senhor irá passar. De antemão, eu já te agradeço. E peço que o Senhor venha mostrar, Senhor, falar com nós em que áreas precisamos reconstruir os nossos muros. Peço, Senhor, que não seja eu, mas seja você, Senhor. Que a sua voz venha falar com o teu povo. E eu estou aqui, Senhor, para falar o que tu queres. E te agradeço por essa mensagem que o Senhor irá te falar. Amém. Eu perguntei por que Neemias.
E Deus me respondeu, porque eu quero reconstruir. Eu falei assim, mas como assim? Ele falou assim, quando a gente fala de Neemias, a gente só pensa nos muros. Mas o que são os muros? Naquela época, os muros era a fortaleza. Se os muros fossem derrubados, qualquer pessoa tinha o acesso para entrar naquela cidade e fazer o que queria, né? E não é diferente na nossa vida. Quando a gente não reergue os muros, a gente dá espaço para tudo que tem de mal para entrar dentro da gente. E no capítulo 1, quando Ananias vem e Neemias pergunta da cidade, ali Neemias ele já tem uma empatia, né? Em vez ele poderia falar assim, não, eu sou o copeiro do rei, eu estou numa situação boa, eu não quero saber de ninguém, problema deles. Mas não, ele se coloca primeiro para perguntar das pessoas, né? Então ele já cumpre um mandamento aqui, que amarás o teu próximo contra ti mesmo. Eu fico pensando, Ananias estava no conforto dele e ele recebe essa notícia, e em vez de ele deixar para lá, não, ele chora. Ele chora e ele vai orar e ele vai jejuar. Eu estava estudando, não sei se o pastor vai me ajudar, mas na história que eu estava estudando, diz que ele orou e jejuou por 4 meses. Não sei se é verídico, mas o que eu estava estudando falou disso. E 4 meses ele ficou em jejum e oração. 4 meses. E ele fala, eu sou o copeiro do rei. Ser o copeiro do rei, o que era? Neemias, ele... Como eu posso dizer? Ele experimentava todas as bebidas e comidas que ia para o rei. Ou seja, a qualquer momento ele poderia ser morto. Mas ele fazia com excelência aquilo que Deus colocou, independente dele ser um exilado. Em outras palavras, ele era um escravo, né? O exilado, ele era um escravo. Isso está aí falando. E mesmo assim, ele fazia o maior amor que tinha. Ele não olhava que ele era um exilado, ele não olhava nada para isso. Ele simplesmente fazia o melhor dele, né? Às vezes a gente vai trabalhar, ai, hoje eu não quero ir, ai, que isso, ai, que aquilo. Mas foi o que Deus te deu, foi o serviço que Deus te deu. Você tem que fazer com excelência, você tem que honrar o nome dele. A gente são servos do Senhor, então a gente tem que honrar em tudo que a gente fizer. E Neemias estava honrando o nome do Senhor ali. E o rei viu graça em Neemias. Ele viu tanta graça que ele pergunta, Neemias, o que foi? O que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Você não está bem? Você demonstra, em outras palavras, falando no mundo hoje, em outras palavras, você está demonstrando que você está bem, mas você não está bem. E Deus usou a vida do rei para poder ver graça, para poder mostrar a graça dele. E ele fala, eu não estou bem, em outras falando hoje, eu não estou bem porque eu fiquei sabendo da notícia, né, que lá em Jerusalém os muros caíram, foi onde meus pais, minhas famílias foi enterrado, e eu não estou bem. E o rei pergunta, o que queres que eu faça agora? Se ele pergunta, o que queres que eu faça agora? Provavelmente Neemias já passou por outras situações e que o rei atendeu. E eu estudando, o cargo de Neemias era mais importante do que o cargo de um oficial, em outras palavras, do exército. Porque ele tinha contato direto com o rei. Ele estava lá sempre do lado do rei. Em outras palavras, hoje, vamos dizer que era o serviço secreto do rei, né? Então, ele tinha um cargo muito importante. Ele ganhava muito bem, estava lá. Mas ele se compadeceu da situação que estava em Jerusalém. E logo em seguida, ele fala assim, eu vou orar. Em nenhum momento, Neemias, ele toma a frente. Não, eu vou fazer, porque é isso que a gente faz. Não, eu quero para agora, Deus tem que me atender agora, tem que fazer agora. Não é assim. Antes de Neemias tomar a decisão de ir para Jerusalém, ele orou, ele jejuou.
isso é o que muitas das vezes, quando eu falo nós, refere-se a mim também. A gente não faz. A gente quer fazer tudo para agora. E nisso, ele pega e fala assim, Senhor, rei, eu vou orar. Depois ele volta, porque ele orou, mas ele não somente orou. Ele jejuou também. E Deus deu estratégias para ele concluir com êxito aquilo que ele precisava. Você vai, mas você precisa pedir a carta, pedir seu passaporte, né, para você não ser barrado lá, e leva material. Porque se ele sabia que os muros caiu, mas o que ele sabia que precisava? Ele não estava lá para saber. Mas ele estava numa intimidade com Deus tão grande que Deus falou tudo para ele. Você precisa disso, 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 disso. Enfim, ele foi. E ele tinha acesso a todas as portas. Pensa, tudo. Ele tinha acesso livre para onde ele quisesse ir, em outras palavras. E o rei, ele não só deu os suprimentos, como ele também colocou algumas pessoas para estar lá ajudando ele. Interessante, né? E logo depois ele chega a Jerusalém. Diante disso, ele não falou nada do que ele ia fazer. Então, seja boquinha calada. Boquinha calada. Vai fazer alguma coisa? Cala a boca. Cala a boca. Fique quieto. Por isso que fala, a gente, quando realiza, que a gente tem que contar. Ali naquele momento, Neemias, ele precisava ficar quieto, porque talvez se ele falasse, logo assim que ele chegou, ele já tinha levantamento. Porque é assim, gente, você vai fazer a obra, vai ter levante. Mas Neemias falou, a mão do Senhor esteve comigo. A mão do Senhor está comigo. E quando ele chegou lá, ele teve oposições, né? Nossa, acabei de chegar e já tem um monte de gente querendo, em outras palavras, querendo me pegar, já furioso comigo. E é isso que acontece. E logo em seguida, ele vai olhar a situação. Porque assim, você tem um chamado, você vai lá e faz. Mas antes de você fazer, você tem que saber o que você vai fazer. Como você vai fazer uma coisa que você não sabe nem o que está acontecendo? E aqui vai falar que ele foi, e ele olhou tudo o que estava acontecendo, e ele simplesmente orou novamente. E logo em seguida, ele começou a chamar fulano, ciclano, vamos levantar, precisamos fazer, Deus está com a gente, Deus está conosco, vamos fazer. E veio o povo e falou assim, vamos fazer. Um povo mais doido ainda, vamos. E com o passar da história, Neemias conta que Tobias, Sanbalate e Gesem, eles queriam matar esse povo que estava reconstruindo o muro. Porque eles não queriam que reconstruísse os muros. Queria deixar o povo de Israel, de Jerusalém, lá de qualquer forma. Que eles teriam livre acesso, né? E ele falou assim, a partir de hoje, você e mais um, vocês não vão ficar sozinhos, porque Deus foi tão bom que ele sabia o que eles iam aprontar, né? Eles eram em poucos. Aqui diz que eles eram em pouco, porém, Deus deu estratégia para Neemias. O quê? Você vai ficar aqui de guarda de manhã, à noite você trabalha. Ciclano vai ficar aqui de manhã trabalhando, à noite vice-versa. E outra coisa, vocês vão ficar com a trombeta. Não venha dar uma de super-herói, e vai vir o pessoal lá te pegar, e você vai dar uma de super-herói, e você vai querer enfrentar eles. Não. Em outras palavras, toque a buzina. Vamos trazer para o dia de hoje. Toque a buzina se alguém dos seus inimigos estiver vindo. Toque a buzina. Porque a gente vai saber que a gente precisa se reunir e saber onde a gente precisa ir. Ok. E nisso, eles concluíram com êxito metade dos muros de Jerusalém. E o pessoal sem acreditar, né? E começa a falar, ele quer ser Deus, ele quer ser o rei, quer levantar. E aí, deixa eu ler aqui. No capítulo 4, no versículo 2. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, que fazem estes fracos judeus
Permitire-se-lhes a isto, sacrificarão, acabalão num só dia, vivificarão dos montões do pó e as pedras que forem queimadas. E estava ele, Tobias, o amolita, e disse: ainda que edifique, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. O povo ainda desacreditando que era Deus fazendo. Assim, vai vir, tipo assim, a raposa. Gente, uma raposa, pensa assim, deve ser leve. Eles acham que vai ser o quê? Feito de papel, o muro? Né? Em outras palavras, isso. Mas Neemias, eles estavam zombando no caso de Neemias, mas o Neemias não se deixou bater. Ele foi orar. Deixa eu pegar aqui. Só um instante. Ele foi orar e nisso eles pegam, concluem o muro, tudo bonitinho, tal. Muro, metade do muro, tá? Não o muro inteiro. E aí o povo começava a falar: nossa, mas deve estar ganhando bem, né? Em outras palavras, nós hoje, no dia de hoje. Ele está fazendo lá, mas ele virou governador. Olha que chique. Em pouco tempo que ele estava lá, ele virou governador. E o pessoal, eu acredito que o pessoal estava falando assim: agora deve estar cheio de dinheiro, né? Deve estar ganhando do povo de Israel. E não. Ele restabeleceu os impostos altos, né? Ele restabeleceu tudo que o povo chegava. O pessoal estava vendendo os filhos, vendendo as esposas, vendendo tudo, porque eles não tinham o que comer. Então, eles vendiam e Neemias chega e fala assim: não é assim. Peguem tudo que é de vocês, e quem pegou, devolva. Não é assim. E no Neemias 5:14 fala assim: também desde o dia em que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos o pão do governador. Ou seja, ele não pegou nenhum dinheiro do povo, porque Deus supriu tudo que ele precisava. E ali ele pegou e simplesmente no versículo 19 ele falou assim: lembra-te de mim para bem, o meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ele não queria reconhecimento do homem. Ele queria o reconhecimento de Deus. E vamos se dizer que Deus respondeu, porque tem um livro só dele. Ele foi reconhecido. E no capítulo 6, que agora vai chegar ao ponto. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale do Ono, porém tentavam fazer-me mal. E enviou-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra enquanto eu deixasse e for ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma eu lhe respondi. Glória a Deus. Dou risada porque eu fiquei: meu Deus, o que tu queres falar? E o Senhor falou assim ao meu coração: pergunta, que obras que a gente está fazendo? Quando a gente fala de muros, só deixa eu pegar aqui, que nem tudo fica na memória. Deixa eu achar. Quando falamos de muros, estamos falando biblicamente da proteção do nosso espírito e da nossa alma. Os portais querem dizer poder e autoridade, limite ao avanço do nosso inimigo.
Coluna significa vida de oração. Templo é o nosso espírito, assim como Jerusalém é a nossa alma. A cidade que precisamos reconstruir. A torre significa vigilância, lugar de comunhão com Deus, que nos avisa de ataques e estratégia. Porque, meu Deus do céu, só que ainda não acabou, não. Eu quero que vocês vão lá em 1 Coríntios. Deixa eu achar aqui. 3. Capítulo 3. E eu falei, meu Deus, o que isso tem a ver? Deixa eu colocar no meu celular, porque a explicação daqui eu tive melhor. Deixa eu só achar aqui. Eu falei, meu Deus do céu. Agora que começa, porque do tema. Diga não à conveniência. Só deixa eu achar aqui. Eu falando no Gabriel, 1 Coríntios, ele é Coríntios, não é Coríntios, tá? Por favor. Eu quero que vocês prestem muita atenção nas palavras que eu vou falar. Irmãos, quando eu estive com vocês, aqui é Paulo falando para a igreja da divisão do povo. É isso? Da igreja, das divisões da igreja. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como as pessoas espirituais, mas como se pertencesse a esse mundo, ou fosse criancinhas de Cristo. Tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão. Porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme um dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e o outro diz, eu sigo Apolo, não estando agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Apolo e quem é Paulo e quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei e Apolo regou. Mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus, que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham para o mesmo fim, e ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora os outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre os alicerces precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. Glória a Deus! Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar vários materiais, outro prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Se ela sobreviver, o construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo. Mas será salvo, como alguém que é resgatado do meio do fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Deus destruirá quem destruir seu templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são esse templo. Que ninguém se engane. Se algum de vocês pensar que é sábio conforme os padrões desta era, deve se tornar-se louco, a fim de ser verdadeiramente sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Como dizem as Escrituras, ele apanha os sábios na armadilha da própria astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos do sábio. Sabe que nada valem, portanto, não se orgulhe de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida,
e a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Glória a Deus. Eu vou falar o que Deus colocou no meu coração. E eu quero que vocês abrem o coração de vocês. Quando, primeiramente, eu peguei um ponto. Nós somos o Espírito, somos o templo do Espírito. Somos templos de Deus. Eu falei, meu Deus do céu. Se a gente é templo do Espírito, por que a gente vem para a igreja de qualquer maneira? Somos templo. Estamos vindo ver quem? Quem a gente está demonstrando através de nós? Será que a gente está mostrando o Espírito de Deus? Ou a gente simplesmente vem de qualquer maneira? Senta aqui, vou mexer no celular, não presta atenção na palavra de Deus, fica, em outras palavras, disperso. Falei, meu Deus do céu. E Deus tocou algo no meu coração. Esse mês a gente está em que mês? Setembro amarelo. E quando ele fala assim, vocês são espírito, vocês são o templo do Espírito, vocês... Eu fiquei, meu Deus, por quê? Hoje as pessoas, o que elas estão fazendo? Elas estão se mutilando, elas estão usando drogas, elas estão fazendo tudo que não tem pertence. Mas espera aí, a gente é templo de quem? Do Espírito. E o que você tem feito com esse templo? Eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E ele fala, ele destruirá esse templo. Não é que ele destruirá, meu ponto de vista, tá? Você mesmo destruirá esse templo. Você mesmo. Ai, mas você não sabe o que passa, você que isso, que aquilo. Neemias, ele era um escravo, ele era um exilado. Ele não poderia ficar dessa maneira? De qualquer jeito, entre outras palavras, de ficar lá amargurado. Não. Ele era servo. Ele era servo de Deus. Ele sabia quem ele era. Sou servo. Então, quando a gente é servo, a gente tem que servir. Se Cristo veio para nos servir, por que a gente não pode servir? Ai, mas... Eu vou usar vocês como exemplo. Ai, mas eu não gosto de ir para a igreja, porque eu não gosto de ver o pastor, eu não gosto de ver a pastora. Mas você está vindo ver quem? O pastor e a pastora, ou você está vindo escutar a palavra de Deus? Você está olhando para o seu irmão, mas você não olha a ti? Eu fiquei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Deixa eu contar um testemunho rapidinho. Há exatamente 2 anos atrás, eu tentei me matar. Eu tomei todos os remédios e tomei um monte de bebida. E dali eu vi que a mão do Senhor era comigo. Porque eu fiquei branca. Mas eu falei, eu não vou para o hospital. Cheguei em casa, a gente estava passando por um processo de separação, os pastores sabem. E eu peguei, orei e falei assim, Senhor, é a última vez que eu faço isso comigo. É a última vez. E nisso, passou uns dias depois, a Ana pega e manda uma mensagem, né? Ó, estamos precisando de alguém para trabalhar aqui na ótica e tal. E do nada eu falei assim, eu quero ir. Ela ficou até surpresa, você? Eu falei assim, sim. Mas ali eu não sabia que já era um trabalhar de Deus com a minha vida. Ali já era Deus reerguendo os muros. Eu falo para vocês, não era isso que eu ia falar hoje. Mas eu estou sendo usado pelo Espírito Santo e não é por mim. Amém. E dali em diante a gente começou a tratar a Tainá. A Ana sabe, né, o processo. Eu digo a Ana porque, assim, eu estou trabalhando com ela, é mais fácil o acesso entre nós duas, né? Cuidado. E assim como o rei olhou, né, para Neemias e viu que tinha algo diferente, mesmo ele estando bem, foi a Ana na minha vida. Porque eu chegava, ela falava assim, você não está bem. Aí as minhas ali de prova, que a gente fica, gente, que dor é esse, né? Porque não dá para esconder nada, literalmente nada, tá?
Nada. Porque Deus revela. Aí, beleza. Aí chegou. E nisso, a gente foi trabalhando. O trabalhar de Deus na minha vida foi tudo. Casei, né? Cumprimos o que... Tinha casado já perante os homens, mas eu estava casando perante Deus. Também foi um processo. Um dia antes do casamento, a Laura cai, quebra o braço. E o tempo todo eu só simplesmente confiando no Senhor. O pessoal falou assim, nossa, você está muito calma. Eu estava confiando no Senhor. No mesmo dia, né, que eu estava lá, minha mãe falou assim, cancela tudo. A gente aproveita a festa e você fica no hospital. Em outras palavras. Eu falei, gente, como assim? Eu falei assim, não, Gabriel está de prova. Eu falei assim, a última palavra vai vir do Senhor através do médico. E o médico falou assim, pode ir, volta na segunda, porque não tem o que fazer, a gente vai mobilizar e tal. Beleza. Quando estávamos no carro, tocou um louvor onde eu me derramei. Mas tudo isso a gente não entendia. A gente estava sendo desobediente. Nossa, vai casar, está sendo desobediente? Sim. Estávamos sendo desobedientes. E aqui eu falo para vocês. Por quê? Porque a gente permitiu pessoas estar lá sem ser do mesmo propósito. Quando chegaram, colocaram aquele sonzão, né? Tudo que não era bom. E um dia antes, Deus tocou no meu coração, não deixa, Laura. Não deixa. Mesmo assim, deixei. E o tempo todo Deus mostrando. Enfim, graças a Deus a Laura passou pela cirurgia. Graças a Deus por quê? Porque ela passou e ela não precisou fazer reabilitação nenhuma. Mas tipo assim, é só você ir fazendo as coisas em casa, tudo. Enfim. E quando foi no mês, acho que 6 ou 7. Entrei nas redes sociais, eu tava tão vazia. Às vezes a gente vem pra igreja, fica tão vazia. Mas por quê? Porque a gente não tá buscando corretamente. A gente tá construindo coisas que não é nossa. Em outras palavras. E eu entrei no TikTok. Eu vou falar aqui porque aconteceu. Também eu vejo como testemunho. Eu falei assim, tinha muita coisa de feitiçaria, essas coisas. Gente, era o que mais tem, era ali. Aí, beleza, eu vi. Falei assim, quer saber? Eu vou colocar meu nome e eu quero ver o que vai falar. Quero saber o que vai... Nem meu marido sabe. Mas a pastora e a pastora Ana sabem. E nisso, uma pessoa falou assim, você precisa se reencontrar. Você precisa largar tudo que tá na sua bagagem. Né? Em outras palavras, e foi falando. E naquele dia, eu lembro exatamente, era 1 e pouquinho da manhã. Eu me derramei aos pés do Senhor. Eu literalmente me derramei, tanto, que quando eu voltei, eu voltei leve. Isso é um testemunho que eu falo para vocês. Porque a gente fica tão focado nas coisas terrenas, que a gente não olha para o alvo. E quando o Paulo fala aqui, que ele não fala das coisas, vamos dizer assim, a divisão é o seu carnal e o seu espiritual. Como você tem trabalhado o seu espiritual? É muito fácil, gente, a gente chegar em casa, deitar lá, assistir, ficar lá. Tá tudo certo. Não é isso que Deus quer. Deus está falando, eu quero jejum, eu quero oração, eu quero que me obedeça. Você não quer o reino do céu? Como você vai entrar no reino do céu se você não faz nada aqui? E Deus tocou no meu coração que o pastor, ele confirmou hoje. Ele mandou lá no grupo um vídeo. E antes disso, Deus tinha falado, estou fazendo uma grande obra com esses adolescentes. Estou fazendo uma grande obra com a geração que está vindo. E o que vocês estão fazendo? Que obra que vocês estão fazendo? A gente pode ajudar essa obra. A gente tem a capacidade. Foi aquilo que o pastor falou. Se você tem, é porque se você tem, você dá. Então, nenhum de nós tem? Tá errado, não tá?
A geração futura está se levantando. E que obra a gente está fazendo? Mas aqui ele fala, os muros, o templo, nós. Antes de você fazer algo, você tem que fazer por você mesmo. Ai, olá, o pastor não me vê. Ai, eu estou passando por isso. Ai, eu estou passando por aquilo. Mas você se deu a oportunidade? Você se deu a oportunidade? E nisso eu estava lembrando, eu falei assim, como o ref foi importante na minha vida? Gente, eu olhei coisas diferentes que eu não tinha percebido. E foi algo tremendo. Fiz uma, não concluí, fiz duas. E ali eu vi tantas coisas que a gente precisa reconstruir. Tantas coisas. Quando a gente fala, estamos em uma grande obra, Deus pergunta novamente, que obra é essa que vocês tanto estão, que vocês falam, mas não fazem? Que obra é essa que a gente está fazendo? É muito fácil a gente ficar sentado e só ver o agir, eles fazer. Você pode fazer. Ah, mas eu não tenho dinheiro? Você tem um corpo que pode ser trabalhado. Você não está enfermo, você não está em cima de uma cama, você não está em lugar nenhum. Você está aqui, porque Deus te permitiu estar aqui. Como você quer ser recompensado diante de Deus se você não faz diante dos homens? Como? E a gente tem que ser como Neemias, a gente tem que fazer sem olhar quem. A gente tem que fazer porque estamos fazendo por Senhor. A gente tem que fazer porque a gente somos dele. Deixa eu te falar uma coisa que eu vi muito interessante. E eu fiquei, meu Deus, mas é isso mesmo. Sabia que você está sendo procurado no inferno? Você está sendo procurado. Ele vai te achar se você permitir. Enquanto você não reconstruir os muros, reconstruindo, até você se blindar. Quando o pessoal está lá, com a espada, eles estão com a espada e eles estão trabalhando. Ai, mas eu não sei ler a palavra, eu não sei ler. Gente, o celular hoje está tão tecnológico que você pode escutar a palavra de Deus. Use isso daqui para poder, deixa eu usar o termo certo, para fazer as coisas do bem, em outras palavras. Não para você ficar lá tempos e tempos. Que tanto você tem feito, se distraído? Quando a gente fala assim, diga não às conveniências, a gente está falando disso. Porque o WhatsApp é mais importante, o Facebook é mais importante, hoje em dia o TikTok e o Instagram é mais importante. Tudo é mais importante, mas Deus não é importante para você. E você quer ser importante para Deus? Você quer ser importante para Deus? Como você vai ser importante se você não faz nada? Em outras palavras, gente, levanta o seu bumbum da cadeira e vai trabalhar. Vai trabalhar. Porque Deus está levantando. E outra coisa, se você não quiser ser levantado, Deus vai usar outros. Deus vai usar outros para levantar, mas não se esqueça que quando chegar no dia do juízo e ele fala assim, quais foram as suas boas obras? O que você vai apresentar para Deus? Quantas vidas vocês resgataram? Às vezes, vou usar um termo, um exemplo, às vezes eu só preciso resgatar a minha, mas nem isso eu estou fazendo com êxito. Às vezes, do nosso lado, precisa ser resgatado. E lá, deixa eu usar o termo certo, todo mundo estava na mesma conexão. Todo mundo que se permitiu reconstruir. O que Deus diz? A pessoa que está do seu lado, não é para você só bater papo. É para você orar por ela. É para você caminhar com ela. Sabe para quem você tem que falar as coisas boas? Para o seu próximo, que está na mesma conexão que você. E eu pergunto, qual a boa obra que vocês estão fazendo? Qual a boa obra que vocês estão fazendo? Quando a gente começa a falar da boa obra, eu estou falando de mim. Será que eu venho aqui e eu mostro que eu estou sendo imagem e semelhança de Cristo?
Ou será que eu só estou vindo aqui somente para ficar olhando o meu irmão lá, ó, o ciclano, ó lá, ó como ele está hoje, olha a roupinha dela, olha que isso, olha que aquilo. Não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus quer levantar uma geração que esteja preparada para fazer a boa obra. Deus está falando, eu quero fazer a boa obra. Eu quero. Às vezes a gente fala assim, ai, Senhor, me usa. Mas será que você se permitiu realmente ser usado? Assim como Moisés. Moisés, quando acontece o caso do monte, que ele vai lá falar com o Senhor da sarça ardente, Moisés teve, em outras palavras, acredito que ele teve medo. Mas o Senhor falou, eu estarei com você. Eu estarei com você. Vá e faz. A mesma coisa era Neemias. Neemias, diante de tudo, ele preferiu obedecer. A obediência é que nos vai levar aonde a gente precisa ir. E não é só a obediência de Deus, é a obediência de líderes, é a obediência de pessoas que estão acima de você. Entenda, pessoas acima de você com o mesmo propósito que você. Tá? Então, é isso que eu pergunto. Será que você tem reconstruído? Será que vocês estão se reconstruindo? Deus foi tão bom que, em outras palavras, reconstrução, ele usa o mesmo alicerce. Ou seja, Deus é o alicerce. Reconstrua depois disso. Porque, primeiramente, a gente tem que estar alicerçado sobre a rocha. A gente tem que estar alicerçado em Cristo. Gente, o que Deus quer fazer é muito além daquilo que a gente pode olhar. Eles estão com um projeto de 1.000 crianças? 1.000. Mas se Deus quiser dobrar, Ele vai dobrar. Mas será que hoje a igreja está preparada se isso dobrar? Será que estamos preparados se isso acontecer? Estamos com um projeto aí, está chegando. E só veio isso na minha mente. Só veio isso. O projeto está aí. Você está preparado? Quando o rei, para finalizar, quando o rei fala assim, em outra versão, o rei fala assim, quando eu pedir para você voltar, você vai voltar. Quando o rei te chamar para ir para a glória, será que você vai para a glória mesmo? Será que vocês estão preparados para ir para a glória? A gente fala, Deus, que isso, que aquilo. Mas se Ele te chamar hoje, será que vocês estão preparados para ir para a glória? Gente, o reino de Deus não é brincadeira. Vocês podem brincar à vontade. Mas não se esqueça que tem um inferno lá te esperando. Não se esqueça disso. E para finalizar eu falo, examine-se a si mesmo. E veja aonde vocês precisam reconstruir. Às vezes precisamos a gente dar um passo para trás, a gente olhar, assim como Neemias olhou os muros e ver aonde a gente precisa recomeçar. E eu finalizo. Qual a boa obra que vocês estão fazendo? Mas não se esqueça, jejum e oração. Amém?